Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio de Isso Não É um Rádio, agora o nosso bloco de entretenimento. Hoje com a presença de uma pessoa muito especial, que é o nosso convidado fixo, Pedro Dias. Isso, obrigada, amigo, pela apresentação. Gente, eu sou estudante de jornalismo aqui da Católica e no último episódio você comentou, né, que eu tenho um Sim. site, o nome desse site é Prisma Cult. A gente é mais focado em crítica de filme, mas a gente está tentando expandir isso para outras expressões dentro do espectro de cultura. E o site, né, o endereço é www.prismacult.com.br e eu ia ficar muito feliz se vocês acessassem. Acesse o site dele, gente. E além disso, fala mais sobre você, Pedro. Quem é Pedro? Onde habita? Quem você é? O que você faz? Eu vivo cultura, assim, como hobby, entendeu? E foi basicamente por isso que eu comecei jornalismo. Eu gosto muito de consumir, né, mesmo música, especificamente cultura pop, né, música, TV, literatura, cinema. E minha trajetória no jornalismo começou com a Marvel. Eu tinha uma página sobre a Feiticeira Escarlate, que foi um projeto assim que eu fiz como hobby, mas que acabou sendo bem sucedido. Eu comecei a frequentar cabines de imprensa, só que chegou um momento que eu achei que estava me limitando, né? Porque eu só podia falar sobre a Feiticeira Escarlate, que foi o pontapé inicial do projeto. E aí, por isso, eu quis expandir e comecei o site, né? Prisma Cult, justamente para falar sobre mais coisa dentro de cultura. Então você já domina esse lance de cultura, de música, de filme, porque ele sabe tudo. E agora a gente vai falar sobre o quê, Pedro? Sobre o show de Shakira, que teve recentemente em Copacabana. Ela fez um show para 2.100.000 pessoas em Copacabana, de acordo com a Rio Tour, que é a empresa de turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que ela, no Instagram dela, colocou que foi para 2,5 milhões de pessoas. Então, fica assim, sem saber qual é o número real. Se o Guinness considerar o número, qualquer um dos dois números, ela vai igualar o recorde de Lady Gaga, que atualmente é a cantora que fez um show gratuito, né? Com o maior público. O recorde de Lady Gaga é 2.100.000 pessoas. Então Shakira pode igualar ou ultrapassar o recorde dela, né? Quebrar o recorde. Gente, esse show tá dando o que falar, né? Foi atraso, foi músicas que o pessoal não conhecia, foi playback, dando o que falar nas redes sociais, todo mundo falando, muitas opiniões, né? Tem sempre aquelas pessoas que falam mal, mas também tem sempre aquelas pessoas que falam bem, né? Do show. Tava vendo algumas pessoas falando que tinha muita pouca pessoa ao show, comparado às duas edições anteriores, né? Que foi da Lady Gaga e da Madonna, que a edição da Madonna foi a primeira e teve 1.800.000 pessoas. A da Gaga no ano passado teve 2 milhões. E essas pessoas esperavam que tivesse mais de 2 milhões. Mas eu não sei se você reparou isso. Eu acho que esse ano eles teve um investimento muito menor em publicidade do que nos anos anteriores. Tipo assim, na estreia mesmo da Madonna, a gente via anúncio em tudo que era lugar, gente. Até em outdoor, assim, aqui em Salvador, você passasse, você ia ver, sabe? E o evento era no Rio, no YouTube, Spotify. No ano passado também da Lady Gaga teve toda aquela mídia, toda aquela propaganda. E já esse ano, da Shakira, o investimento foi muito baixo. Eu não vi assim, sabe, como nas edições anteriores, aquela coisa assim, propaganda em tudo que é canto, até os próprios veículos de comunicação falando, né, sobre. Se você teve essa impressão. Aí será que entra, eu vi o pessoal falando também, debatendo, né, que é a xenofobia. Preconceito com os latinos, porque a síndrome de vira-lata, como eu sempre falo que síndrome de vira-lata, né, au, mas é porque eu acho muito necessário. O pessoal falando que tende a valorizar muito o gringo, né? Os Estados Unidos, a Europa. Sempre que é latino, sempre que é brasileiro, sempre essa diminuição, sabe? Durante também o processo teve uma corta de verbas, né? De alguns patrocinadores pro show. Não sei se você chegou a ver isso e tal, Não assim. sabia. De alguns milhões e tal, assim. E um monte de coisa, gente. Em vez de incentivar a nossa arte latina. E eu acho que também esse show foi muito importante, porque a gente tá em um momento muito importante pra gente, sabe? Se identificar como latino. Teve uma trend que viralizou um tempo atrás muito interessante, que o pessoal saía nas universidades e perguntava qual é a sua música latina preferida. E as pessoas não sabiam responder. Estou falando de universidades brasileiras. Meu As pessoas Deus. não se viam como latinos, não se enxergavam assim. Aí se você fala assim, Oceano, Djavan, sei lá, Roberto Carlos, é uma música latina, mas as pessoas não tinham no Brasil essa noção. Eu tô falando de pessoas jovens, na sua faixa de 17 para
23 anos, 24 anos, que não conseguiam se enxergar como latinos. E aí o vídeo foi muito engraçado, né? Porque eles, não sei, não sei. Aí eles ficavam falando Bad Bunny, Shakira, Rosalía, que não é latina, que é espanhola, né? Falava todos os cantores, mas não conseguiu associar a um cantor brasileiro, uma música brasileira latina. Então, nesse momento que a gente está vivendo, assim, de político mesmo, tal, que a gente está acompanhando, toda uma perseguição ao povo latino, eu acho que foi muito importante. A gente teve esse ano também o Deb. É Deb? Deb tirar mais fotos. Não, Sim, não. É sim, Bad ou Bad Deb? Bunny. Nossa, esse é. É o Bad. É o Bad Bunny lá, né? Fazendo assim, né? Eles, tipo, lá, né, gente, naquela arena lá, assim. Viva Latina, ele falou o nome de todos os países da América Latina. Você Eu lembra o achei nome de todos os países? maravilhoso. Bora Não, tentar aqui lembrar, bora. Puxar no HD. Argentina, Brasil, Brasil, Chile, Chile, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Uruguai, México, Uruguai, Colômbia. Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, El Salvador. A gente tá bem, gente, tá É, vendo? Não é só o Bad que consegue gravar todos os nomes, não. A Shakira também, na show dela, né? Teve uma música que ela falou o nome de todos os países da América Latina. Então, eu acho que isso é muito importante, esse momento da gente ter essa valorização pela nossa identidade, nossa, sabe? Nossa história, que nós somos um povo muito ricos. Nós, latinos americanos, somos muito ricos de cultura, de entretenimento, de tudo, né? Tipo assim, a gente tem comida, nas roupas, nas artes, em tudo a nossa gente é cultura é muito bem rico. específica, né? E muito Bem específica. diversificado, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo é como a América Latina por isso. Porque aqui é uma mistura. É tão difícil você falar assim. Você pergunta assim, ah, você é descendente de quê? Lá fora. Aí eles sabem falar, eu sou descendente de tal país, dois ou três países no máximo. Se chega com uma pessoa brasileira e pergunta assim, qual a sua descendência, você vai ter que parar, assim, né? E puxar, assim, sei lá, mais de cinco ou seis, sete povos diferentes, né? Que formam toda essa riqueza mesmo, até mesmo dos nossos povos nativos, né? Indígenas, que é muito rico. Shakira é uma querida e eu concordo que pode ser essa questão de xenofobia. Só que também Shakira tá aqui sempre. Sim. Ela tá aqui no Brasil sempre. Essa turnê foi o principal norteador, né, desse show de Copacabana. Ela já vinha fazendo, então talvez seja por isso também, porque Madonna, não lembro agora se era o primeiro show dela ou se ela não vinha há muito tempo, mas eu acho, né, que tinha que ter aquela promoção mesmo. Lady Gaga tinha 10 anos já que não vinha, teve toda aquela questão do Rock in Rio, né, que ela ficou doente, não pôde vir em 2017. Então acho que talvez por isso que não tenha tido tanta promoção pra Shakira. Mas Porque pode também ser xenofobia, né? você acredita que a Shakira, ela se garantia, tipo assim, ela não precisava que ficasse que nem as outras duas. Vem, 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 vem. Só fosse Shakira, pô, 2 milhões de pessoas. Porque quem pode, pode. E quem Quem não pode, pode, se pode. balança. E você vê, tava por conta da performance mesmo da Shakira, né? Que ela tava usando playback e tal, assim. Mas, gente, esses cantores que fazem super performance mesmo, até a própria Madonna e a Lady Gaga, em algum momento, posso estar me equivocando, não lembro, elas Olha, usaram playback. Lady Gaga eu acompanho super, eu sou fã. Eu garanto que ela não usa playback, Ele assim, que ela garante. usa Ó, ele perspectiva. é suspeito a falar porque ele é fã, sabe? Mas assim, mas é muito normal esses artistas performáticos, porque dançar e cantar são coisas muito difíceis de se fazer, né? E Principalmente ao mesmo tempo, ao né? mesmo Como todas elas tempo. fazem. E também tem a questão emocional que você tinha mesmo dito, né? Que aquele dia teve a questão do atraso, né? Por que foi mesmo? Você lembra? O pai dela, segundo a mídia estrangeira internacional, sofreu um AVC. E tem divergência sobre se foi horas antes do show ou se foi minutos antes do show. Mas o que a assessoria da Todo Mundo no Rio falou é que ela precisou de um tempo para lidar com o problema pessoal. E aí o show que estava previsto para 9h45 começou ali por volta de 11 horas. Eu tava começando a ficar irritada, só que depois que eu soube que foi por causa de um problema pessoal, eu fiquei, ah não, deixa ela. E tem toda essa questão, né, gente, do emocional mesmo. Uma pessoa que vai dançar e cantar já é difícil, uma notícia dessa do seu pai e tal. Como ela não deve ter ficado abalada, né? E também pra gente ver como ela é responsável, né? Eu acho muito legal essa situação. Não acho, a situação não acho legal. Mas assim, a artista, ela como artista, sabe? De recolher a dor dela pra poder ir lá e levar um pouco de felicidade, de amor para as pessoas através da voz, do trabalho dela. Porque tem, no meio daquela multidão de pessoas. Com certeza algumas, o sonho era estar ali naquele momento, vendo ela, sabe? E talvez um momento tão difícil da vida dela, ela podia, tipo assim, ai, não vou, ou fazer meia boca, ainda assim ela ir lá e fazer o melhor que ela pode, dentro das circunstâncias dela. Isso é muito admirável, você não acha, não? Com certeza, porque imagina, um familiar sofre um problema de saúde tão grave assim, principalmente o pai dela, que tem acho que 94 anos. Nossa, E ainda assim, a responsabilidade do maior show da sua carreira,
que pode aí ser o maior show de uma artista feminina gratuito, né? Pode quebrar o recorde de Lady Gaga. Então, imagina balancear isso, o pessoal e profissional, assim, num momento tão, né, delicado e Toda importante a para ela. pressão. Mas olha que incrível. Ah, o Rio de Janeiro criou um evento simplesmente para ser o maior evento do show da carreira dos artistas, sabe? De Tipo assim, todas elas até internacional. De então. todos eles. Então, eles não vêm pro Rio de Janeiro fazer o show, eles vêm para fazer o maior show da vida deles, assim, um evento. E ano que vem, quem você acha que vai? Tava vendo o pessoal falando lá que queria a Beyoncé. A moça falou assim: só divas pop. Não homens, não homens, só quero mulheres. O que você acha, Pedro? Eles têm contrato aí, se eu não me engano, até 2028. Tem o evento garantido até 2028. Eu sou suspeito pra falar, por mim seria só diva pop, realmente. Mas eu acho que eles podiam trazer, além de divas pop americanas, né? Agora a gente teve Shakira, mas a maior parte até então foram divas americanas. Um grupo de K-pop, porque também é um Nossa, gênero ascendente aí no mundo, né? você tá em alta. BTS, Blackpink, seja lá o grupo que for, eu acho que cabe também trazer, teria Eu vi uma público. pessoa falando que era pra levar o calcinha preta, que ia ter muito Nossa, público, assim, sabe? é, Eu consigo ver todo mundo, ia tudo, bater o sabe, recordes. todos os recordes, assim, Copa todo mundo no Rio, sabe? O Nordeste no Rio, assim. São João tá chegando, hein, gente? Por que não, né? Um artista brasileiro? Nossa, gente, vai de Sangalo, ela faz isso todo dia não, né? Mas ela faz isso todo verão. Esse ano mesmo ela puxou mais de 2 milhões de pessoas no Carnaval de São Paulo e tal, ensinando o paulista como andar de trio elétrico. Porque paulista não sabe. Gente, se o paulista viesse pra Bahia aqui, gente, tem que ter muito. Tem que ter muito preparo, sabe, emocional, pique mesmo, assim. Porque nem a gente aguenta. O Se você pessoal pegar tava uma pipoca da comentando. baiana, assim, você sabe sair bagaçado. O pessoal tava comentando que ela tava muito mais confortável no show. Claro que Shakira teve um problema Sim. pessoal, né? Mas que ela tava muito mais confortável com Shakira, com aquela multidão, porque ela tá acostumada a fazer isso no carnaval. Isso. E também eu acho que tem uma questão da língua também, né? Da segurança. Quando você consegue se comunicar com as pessoas de uma maneira mais confiante, mesmo você tem um repertório, uma base. E a Shakira, ela é poliglota, ela sabe falar português e tal, assim. Mas a gente que. Quando a gente está aprendendo alguns idiomas, a gente sabe, né, das limitações e tal. Assim, você pode passar anos aprendendo um idioma, mas ainda assim sempre tem algo para aprender. O português mesmo, gente. A gente vive no Brasil, mas português é tão difícil. A gente vive aprendendo coisa nova todo dia, né? Sempre uma gíria, sempre uma coisa assim, É uma difícil pra expressão. gente. Imagina Imagine para pra as quem tá pessoas de começando a fora, né? aprender. Então, só dela se esforçar. E uma coisa muito legal foram as participações especiais. Nossa, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, né? A Bahia dominando o ranking lá. E a Anitta, né? Aí eu vi um meme muito engraçado na internet, todo mundo, só os baianos, botaram a foto da Anitta lá, assim. Aí o pessoal esquece que a Anitta é carioca, né? Amigo, eu tenho uma opinião divergente em relação às participações. Porque pra gente não é estranho ver nem a Anitta, nem Maria Bethânia, Ivete ou Caetano Veloso. Eu acho que a participação que ela realmente devia ter levado e levou, né, foi a Anitta, porque elas têm uma música juntas. Então, era novidade realmente, mas ver Ivete, Maria Bethânia e Caetano Veloso cantando as músicas que eles cantaram, pra gente não é tão novidade, né? Eu entendo que ela quis fazer uma homenagem, mas pra mim não foi tão surpreendente assim. Ah, eu vou defender, sabia? Ele vai falar que, mas eu vou defender de cá. Mas eu achei esse ato dela muito legal, porque ela mostrou, assim, uma sensibilidade mesmo, em respeito pela nossa cultura e tal, assim. Tudo bem que ela não tem música com Maria Bethânia, nem com Caetano, nem com Ivete, mas esses três nomes são um dos principais nomes da música brasileira. O Caetano, ele foi responsável um dos responsáveis, né, de levar a MPB, assim, pro mundo, sabe, para conhecer a importância do Caetano histórica mesmo aqui no Brasil, no cenário da ditadura militar, ele, do Chico Buarque, Gil, a própria Gal, sabe? A Maria Bethânia também. A Maria Bethânia, inclusive, foi a primeira brasileira mulher a vender 1 milhão de discos no Brasil, a ultrapassar a marca, né? E tal, assim fez história. Maria Bethânia, que é daqui de Santa Amaro, veio pra UFBA estudar teatro. E aí nesse rolê aí virou cantora, né? A convite de Nara Leão e tal, assim. E a Ivete Sangalo, que é um acontecimento, gente. A Ivete Sangalo, ela foi eleita a personalidade mais confiável no Brasil, assim, que as pessoas têm maior carisma, maior confiança. Se ela falar assim, todo mundo vai falar, porque a Ivete Sangalo tá falando. Então ela tem um peso, ela tem uma credibilidade e ela é uma potência, uma expressão mesmo, sabe? E entra a questão da idade também, né? A Ivete é uma mulher de mais de 50 anos que continua ativa e arrastando multidões e no auge da carreira. E geralmente as pessoas especulam que o quê? A partir dos 50 anos acabou, morreu, tá pode. E não é assim. E ainda quando se é mulher, é pior ainda, porque a cobrança é muito maior. A pressão estética, a pressão sobre tudo, né? A cobrança para as mulheres são muito maiores que isso. E a Ivete, ela vem construindo um novo caminho, um novo padrão no meio de tudo isso. Então,
O meu olhar sobre isso eu achei muito legal, porque ela olhou para o nosso país, ela viu a importância dessas pessoas, e eu acho que foi uma forma até de homenageá-los a eles, né? Porque talvez Caetano e Bethânia nunca tivessem se apresentado para uma multidão daquelas. Talvez aquele foi a maior número de pessoas para quem eles se apresentaram também, sabe? Então achei isso muito legal, muito bacana. Inclusive, tem um álbum novo da Anitta, né? Que é a participação especial. Exatamente. Essa música que elas performaram no palco, né? Choca Choca faz parte do álbum de Anitta chamado Equilíbrio. É um álbum É que o que foi lançado esse ano agora? foi lançado esse ano. Não faz exatamente meu estilo, mas eu gostei de duas músicas especificamente, que é essa Choca Choca com Shakira e Meia-Noite. É um álbum, assim, mais distante do que a Anitta geralmente faz, né? Que, assim, se tiver um espectro de uma pessoa zen e uma pessoa festeira, a Anitta, publicamente, pelo menos, está mais no espectro da Sim. pessoa festeira, né? E aí agora ela foi mais para esse lado zen. Eu acho que, assim, de uma perspectiva comercial para a carreira dela, é muito, Esse muito Choca Choca é importante. Zen? É um álbum Zen? Não, é uma música bem. É uma das mais ajustadas do álbum, uma das poucas Ah. mais ajustadas. Acho que, assim, ela disse que mandou esse álbum pra Shakira inteiro. Shakira queria fazer uma parceria com ela. Ela mandou o álbum pra Shakira. E aí falou, escolhe aí. Ela disse que já era amiga de Shakira, né? Falou, escolhe aí a música que você quer fazer. Shakira gostou mais dessa, Choca Choca, e elas. Shakira fez, né? O verso dela, a música já tava pronta até. Esse álbum é o mesmo que tem o Desgraça, né? Que foi É, lançado agora, que eu acho que é a música que tá mais viralizando nas redes sociais e tal. Assim, o que achou, Pedro? Você que gosta de Anitta. Mas não não foi pode do meu falar como estilo. fã, tem que falar, sabe, como crítico mesmo. Não, como fã e como crítico, eu não faz meu estilo, assim, né? Como fã não faz meu estilo. Como crítico, eu acho que é bem feita a produção, a letra é maravilhosa, assim. A Anitta mesma fala que ela não escreveu muitas músicas desse álbum, realmente não lembro os créditos de Desgraça, mas ela, mas ela fala que ela deu direcionamento de muitas músicas, virou até meme, ela falando assim, foi o pessoal que tem músicas que não foi eu que fiz, foi o pessoal que fez. Que ela deu direcionamento para fazer as músicas, né? Então, de letra, assim, não tem muito falar de que ela escreveu, mas ela deu pelo menos um direcionamento muito bom para esse álbum, eu acho. E tem a vertente também da religião de matriz africana, né? A Anitta é do candomblé, ela aborda muito a religião dela nesse novo álbum. Eu acho que para uma artista do porte dela no Brasil é muito importante trazer, né? Ela começou a falar da religião dela em Fria, que é uma música do álbum Funk Generation, anterior a esse Equilíbrio. E o clipe tem muitas referências também. Só ali ela já começou a perder muitos seguidores nas redes sociais. Sim, Não sei como é que tá agora, mas ela falou assim: ah, já que eu comecei a perder, eu tô me livrando, basicamente, dessas pessoas. Então ela quis realmente intensificar isso nesse novo álbum. aqui no Brasil tem muito essa questão, né, da intolerância religiosa. Apesar de nós sermos um país construído no sincretismo religioso, ainda é muito, existe um tabu, assim, sobre as religiões, principalmente de matrizes africanas, né? E Uhum. sempre gera muito o que falar. E esse álbum da Anitta mesmo, ela trouxe para poder valorizar mesmo a religião, né? Trazendo visibilidade. Eu acho que ela é uma das poucas artistas. A última, eu não lembro de ninguém recentemente ter feito isso, para ter, assim, um impacto a nível nacional, internacional, como o da Anitta, né? A única que eu lembro, assim, que faz um tempo, foi a Clara Nunes, né? Que ela também era do candomblé, ela sempre levantou essa pauta em todos os trabalhos dela e tal, assim, das músicas, que eu acho incrível, assim mesmo. Inclusive, a própria... A turnê da Ivete, né? Que ela tá fazendo esse sambão, o Clareou, foi inspirado até, né? Teve o boato, gente. Fontes, vozes da minha cabeça, mentira, fontes da internet. Que foi inspirado em Clareou da Clara Nunes, né? Que ela tem um álbum, uma música assim, com alguma coisa Clareou. E aí tava falando que era essa referência e tal. E falando religião, no Brasil, gente, quando a gente fala de religião, sempre tem assunto, sempre tem, né, entretenimento. E na última semana, mudando de religião agora, saíram do candomblé e indo pros evangélicos. Assunto delicado, né? Ou não, Sim. mas um assunto que a gente precisa trazer para cá. Nas últimas semanas aconteceu um evento chamado Gideões, que é um evento evangélico cristão e que é um evento assim de alcance muito grande, né? Assim, a grandes assim a nível nacional, assim, o número de fiéis é um evento assim bem bombástico. Vamos trazer assim os vocabulários. E nesse evento teve a participação de uma pastora chamada Helena Raquel, onde ela fez denúncias sobre a violência contra as mulheres dentro das igrejas evangélicas. E essa denúncia que ela fez acabou furando a bolha dos evangélicos e saindo, né? A própria Xuxa repostou os vídeos nas redes sociais e tal, assim, tava dando muito o que falar.
O que acontece, gente? Ela trouxe denúncias muito sérias sobre o caso de violência contra as mulheres, falando que, é, sabe, ele não é ungido e tal, você tem que denunciar homem que bate em mulher, pastores que abusam de crianças e das próprias mulheres. A, quando a gente fala isso aqui, é muito importante não generalizar. A gente não quer dizer que todo pastor, todo crente é abusador, não é isso, sabe? Mas a gente quer falar que existe uma parcela considerável de abuso no meio dessa comunidade. E aí isso vem a Folha de São Paulo, né? Essa palestra que ela deu, né? Ela usou, era para ela fazer uma pregação, ela usou o tempo dela, que era muito curto, para fazer essa denúncia. E estourou a bolha. E, inclusive, alguns pastores muito renomados, conhecidos, políticos, se incomodaram, falando que ali era um espaço de oração, que sabe a denúncia do crente, é o círculo de oração, que a mulher não deveria denunciar agressor, que denunciar agressor chega para as irmãs. Quem não sabe o que é círculo de oração, gente, é um grupo de senhoras que se reúnem para orar, geralmente durante a tarde. E aí ele quis dizer que para as mulheres não denunciarem na delegacia, ir para a igreja falar com a irmã e orar e tal. E ela falou: gente, ore por você, pare de orar por ele, ore por você, para procurar ajuda e tal, assim. E aí, uns dados da Folha de São Paulo foi muito precisos. Falou que ela trouxe a mensagem para o público certo, porque no perfil das mulheres brasileiras que mais sofrem agressões no Brasil são as mulheres evangélicas. E quando você olha isso, gente, mais de 40% são mulheres negras e que não conseguiram concluir o ensino médio fundamental com baixo nível de escolaridade. E entre tantas camadas, muitas camadas disso aí, o que que você acha, Pedro? Tudo isso. Eu acho que ela foi certeira, como você falou, realmente, em trazer, né, para esse público. Ela foi revolucionária até, realmente, porque não é comum, pelo menos, você ver relatos de pregações, né? Ela usou o tempo da pregação para falar sobre isso. Não é comum ver esse tipo de assunto sendo abordado nesses ambientes. Então, eu acho que ela foi realmente revolucionária e eu espero que inspire mais pessoas, né, A fazer a isso, fazer né? o mesmo, levar E, essa parte social mesmo para dentro e esse é dos um assunto que grupos. está sendo muito debatido, eu acho que em todas as esferas da sociedade, né? Porque o Brasil está no ranking de violência contra a mulher esse ano, superando, né, no primeiro semestre, a cada morrendo 4 mulheres, né? Assim, é um número muito alarmante, gente. A gente já falou sobre música, Shakira, Ivete Sangalo, já falou sobre Anitta, já falou sobre política, já falou sobre violência contra a mulher, né? E eu quero que vocês dêem um close aqui na nossa mesa. Quero falar um pouco sobre esse livro aqui, Drácula. Que foi um presente que eu ganhei da minha amiga Ana, que assim, eu ganhei em março e eu ainda não li esse livro, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, porque olha só a caligrafia dela, a caneta Moche é muito linda, tá vendo? Dá pra ver? Tem uma mensagem aqui. Eu amo, gente, essas coisas à mão. Tá voltando à moda, né, Pedro? Tá, Cartas à mão, esse pessoal performático escrevendo à luz de vela. Eu acho incrível, sabe? Aqui tem uma colega da gente que ela compra flores e ela coloca na bolsa e ela vem pra faculdade. Ela joga baralho sozinha, ela pega o Kindle dela, ela lê assim. Ela é super performática. Eu acho essa menina, sabe, eu falo assim, que menina incrível, assim, tá super na moda. Nós temos também patrocinadores. E a Nivea é uma marca incrível. Fala aí, Pedro, da a Nivea. gente tem. O Nível foi um grande patrocinador do BBB, né, esse ano. BBB. Nós temos também aqui, olha, os nossos prêmios do Jaguatica. Para quem não sabe, não acompanha, não conhece, a Universidade Católica ela tem um festival todo ano de cinema que se chama Jaguatica, Uhum. que é tipo o Oscar de Salvador, gente. Assim, se você sabe o que é o Oscar, né? Aí vem todo mundo muito bem produzido, com roupas, é um espaço muito chique. No ano passado teve até professor da Europa que veio para participar da premiação, sabe? Uma querida ela, né? Eu gosto muito dela. Não, Beijo. Ela nem deve lembrar de mim, é normal é mesmo. não. É. Ela tava aqui, não sabe? Ela teve aqui, ela não avisou pra ninguém, ela chegou assim, a presença VIP, sabe? Ela chegou de Portugal, desceu assim, eu que tô falando isso, né? E veio entregar a premiação assim, muito legal. E esse ano nós estaremos participando, né? Eu estarei participando, junto com minha equipe que tá aí atrás também, e outras pessoas. E eu tô usando aqui, né, como lei da atração, para o nosso prêmio no final do ano, sabe? Antes de vir ouvir o vídeo da mulher falando assim, ó. Você tem que fingir até você ser. Dica pra você que tá me assistindo aí de casa. Use o poder da sua mente, sabe? Atraia, atraia. Isso aqui não é café com... não é café com aquelas outras pessoas, não. Aqui agora é o momento café com podcast. Isso aqui não é um rádio. Use o poder da sua mente, gente. Escreva, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é espírita. Ela já é adulta, mais de 60 anos. E aí ela fala assim que a gente deve falar dos nossos sonhos para outras pessoas, que a gente deve escrever, materializar, porque tudo isso é uma forma que vai fazer acontecer, sabe? E pra ela funciona, viu? Ela tem vivido uma vida assim.
incrível, muito maravilhosa. A gente já falou de música, já falou de Anitta, já falou de Shakira, agora a gente vai falar um pouquinho de cinema com o Diabo Veste Prada 2. No último episódio você falou, e eu acho importante resgatar, porque depois que você assistir esse filme, gente, é assim, tão importante pra gente, principalmente como estudante de comunicação, porque ele retrata, assim, eu não posso falar muito porque senão é spoiler, e eu quero que vocês que ainda não assistiram tenham essa experiência. Mas assim, é um filme muito importante, fala muito sobre o momento atual, né, da comunicação com o digital. Às vezes não é fácil, então isso tudo é abordado dentro do filme. E falando especificamente do filme, assim, ele como uma continuação, eu acho maravilhoso também. Porque os roteiristas não inventaram moda, não tem Faust mijando no cachorro, é o que você esperaria de uma sequência de Diabo Veste Prada, só que assim, 20 anos depois. Então você consegue ver todos os personagens evoluindo, evoluções muito naturais até, né? Quando você pensa em 20 anos. Vocês vão conferir, mas assim, acho que no trailer já mostra assim que Andy Sachs, que é a personagem da Anne Hathaway, ela tá no auge da carreira, assim, e é incrível o jeito que é feito, realmente, assim. O filme tá sendo um sucesso, abrindo o primeiro fim de semana com mais de 230 milhões de dólares. Isso é muito pro gênero, né? De O Diabo Veste Prada 2, que é um filme protagonizado por mulheres. Eu acho muito importante que esteja tendo esse sucesso. O orçamento desse filme foi 100 milhões. E aí, assim, a gente pensa, 230 milhões de bilheteria já. Para um filme atingir o ponto de equilíbrio e começar a lucrar, a regra geral é que ele tem que o orçamento multiplicado por dois para começar a lucrar. Então a gente pode dizer aí que já tem 30 milhões mais ou menos de lucro. Um filme só no primeiro fim de semana de Isso é lançamento. muita coisa, gente. Muita coisa. 30 milhões e a gente tá falando de dólares, né? Dólares, não é nem reais, né? E isso é muito legal, porque nesse momento de streaming, né, que muito se perde de cinema, as pessoas irem pro cinema consumir, eu acho isso muito legal. Eu sou muito suspeita a falar da Anne Hathaway e da Meryl Streep, porque eu tenho um hiperfoco na Meryl Streep. Já assisti, assim, não todos, mas assim, 80% dos filmes dela já assisti. Da Anne também amo, ela faz parte da minha infância, assisti, sabe? Ela, acho ela linda, Os Miseráveis. Tem um filme dela que eu gosto muito, que é Café e Outras Drogas, que ela interpreta uma mulher que tem Parkinson, e aí se relaciona com um cara, assim, né, e ela, assim, é filme de gente, assim, maluca, eu gosto desse tipo Meryl de Streep filme. ou Anne? Anne Hathaway, É? Anne Hathaway, Café e Outras Drogas, e aí Amor e outras drogas. Amor e Outras Drogas, Café e Outras... Ah, é porque tem muita café no filme, aí eu confundi, entendeu? Mas tem isso, assim, e aí é um filme muito bonito, ela tá, assim, sabe, fazendo, assim, uma foto, assim, bem assim, com ele, assim, do lado, assim, e tal. Muito bom. E aí começa o filme que ela vai no médico porque apareceu algo no seio dela. E aí ela chega assim, né, pra mostrar pro médico e ele tá atrás vendo. E aí nisso, quando ele sai, né, porque ele vai vender remédio para os médicos, ela pega e começa a bater nele com a bolsa. Você tá olhando meu peito vestido, não sei o que lá. E aí nisso eles desenrolam um romance assim, avassalador, e vai vivendo. Aí ela descobre que tá com Alzheimer. Com Alzheimer não, com Parkinson, que fica se tremendo assim, sabe? Só que ela é jovem. Uma coisa que eu não sabia. Você sabia que pessoas jovens também têm Parkinson? Não sabia. Minha avó, inclusive, tinha, né? Quando ela desenvolveu ali, do meio pro final da vida dela, mas já tinha idade avançada, assim. Não sabia. Essa é uma doença que não atinge apenas pessoas idosas, assim. A gente tem essa visão na cabeça, mas também muitas pessoas jovens. E o filme retrata isso, sabe? Mulheres, homens, assim, com 30 anos, 40, sabe? E vai retratando a dificuldade, sabe? E uma coisa muito interessante é que eu acho que esse filme traz, porque na minha cabeça, o amor é uma escolha. Eu acho, assim, que as pessoas falam de amor. Ah, eu amo Rita Lee. Ah, eu amo. Mas eu acho que o amor é escolha. O amor é você escolher todo dia, sabe? Uhum. A não ser amor de mãe, que não tem jeito, que aí é um amor mesmo que tem que amar, né? Porque não tem mais o que fazer. Mas assim, as relações interpessoais, a nossa escolha, o amor é escolha. E aí ele escolhe estar ali com ela, acompanhando ela nessa fase difícil, dos desafios, sabe? De uma pessoa tão jovem com Parkinson. É porque a gente não imagina, né, gente? Mas imagina você tentar Uhum. pegar algo aqui, as dificuldades que é, sabe? Você não conseguir fazer as coisas, pentear o seu cabelo. Assim, as coisas que você consegue fazer hoje com autonomia e Uhum. por algum motivo você não consegue mais. Então o É uma filme condição retratando complexa isso. mesmo.
E eu acho que a gente, como ser humano, quando a gente é muito egoísta, a gente não para pra pensar muito no outro, a gente tá sempre pensando na gente. E a gente fica pensando assim, o que será que os outros tá pensando na gente? O que é que os outros vai pensar? Sendo que os outros tá pensando neles também, sabe? Tipo assim, todo mundo preocupado com você mesmo, assim, um ego tão inflável, e muitas das vezes deixa de pensar no próximo, no outro, sabe? Então, assim, nas limitações que o outro tem, nas condições que o outro tem, tá bom pra mim, mas será que pro meu colega também tá bom, sabe? Eu consigo fazer isso aqui, mas será que meu colega também consegue? Eu acho que a gente tem que exercitar um pouco dessa empatia, ter esse olhar mais atento e tá buscando, né? Todo dia ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável e tá evoluindo, né? Porque a gente veio pra Terra pra quê? Eu acho, né, que a gente vem aqui pra aprender e se tornar uma pessoa melhor. Mas se você vem pra aqui pra fazer da vida dos outros um inferno, ficar fazendo fofoca com a vida dos outros, ficar agora eu desabafo, tá? Inventando história com o nome dos outros aqui, assim, perseguindo os outros. Você não faz nada, a pessoa que faz, você vai perseguir? Pelo amor de Deus, cadê o Simancó, né? Cadê a noção? Bora. Deus, Tá todo mundo tentando aqui, lutando pra viver uma vida boa, sabe? Tá difícil pra todo mundo e você quer complicar a vida dos outros? Eu acho que não pode. Você acha que pode? Não, não pode, não pode. Bora Tá tudo melhorar. certo. Bora melhorar, bora ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, sabe? Para de ser chato, deixa a pessoa fazer o que ela quer. Assim, respeitando a sociedade, não que a sociedade pede, assim, que não vai ferir os outros, sabe? Essas coisas assim. Mas o resto, sabe, vai viver sua vida, deixa os outros em paz, é. Nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro. Não, não dá pra ficar gongando amiguinho, né? Não dá, não dá. E bora colaborar, gente. Uma coisa aqui, ó, eu faço trabalho voluntário em um hospital. E aí eu trabalho muito com idosos. E aí nisso alguns idosos paravam de... Tem dificuldade, assim, de coordenação, de memória, de fala, né? E aí eu perguntei, assim, uma vez pra médica e ela falou que era porque eles ficavam muito tempo sozinhos, alguns. E quando você fica muito tempo sozinho, sem contato com outras pessoas, você vai perdendo algumas habilidades de cognição mesmo, assim, de escrita, de fala e tal, assim. Então você que tá em casa, sem querer sair, trancado na pista lá, saia, pelo amor de Deus, e vai interagir com pessoas, porque senão nós, seres humanos, fomos feitos pra socializar com outras pessoas, pra conversar com outras pessoas. Entende? E eu acho que esse momento aí é muito legal aqui, sabe? Essa troca, assim, a gente como ser humano, a gente precisa disso, sabe? Não é tipo assim, hoje eu vou escolher hoje ser sociável ou não. A gente nasceu pra ser sociável. Até na Bíblia mesmo fala que Adão estava sozinho no deprê, né? Jesus foi lá, Deus não, Deus, é a mesma coisa. Abriu lá e fez a mulher para ele não ficar sozinho, né? Mas você que tá aí do outro lado, você acha que o celular basta, né? Vamos isolar de todo mundo e viver. Tá precisando de ajuda, procura um psicólogo, procura centros de ajuda. Tem vários números que você pode ligar sem sair de casa se você estiver passando por alguma dificuldade. Quiser só conversar também, você pode pegar, ligar e você vai ter uma rede de apoio para poder vir, né? E vamos falar agora sobre Mother Mary. Eu falei sobre a costela de Adão, né? Agora, ó, Mother Mary. Esse- Mary, Mother Mary, Mãe Maria. É, Mãe Maria, não sei como é que eles vão traduzir, né? Eu traduziria como Santa Maria. Eu acho que Mãe Maria não é uma expressão que a gente usa muito, né? Não, talvez Né? Virgem Maria. Virgem Maria, alguma coisa Também, eu nesse acho sentido. legal, assim. Tô curioso pra saber como é que vai ser a tradução, porque até agora a gente não tem esse filme no Brasil. Ele tem Anne Hathaway como protagonista. E é um filme assim. Não tem como assistir ele de forma legal ainda no Brasil, mas a premissa. De forma legal. Mas a premissa é muito boa. O nome dela é Mother Mary. Ela é uma cantora, né? O nome artístico dela é Mother Mary. Parece que tem ali um contexto ritualístico. Ela vai pedir um vestido pra amiga dela, que era estilista. Elas têm uma relação assim bem complicada. Elas não se viam há 10 anos e parece que Mãe Maria, né, a personagem de Anne Hathaway, vai atrás dela, mas por necessidade mesmo, tô precisando de um vestido, tô aqui atrás de você. E eu acho que é muito legal. A produtora desse filme é a A24, que é uma produtora independente dos Estados Unidos, muito boa aí. Assinou filmes muito bons, como Midsommar, a série Euforia, o filme Hereditário, X, A Marca da Morte, Maxine. Vários filmes assim Conceituais, né, assim. conceituais, estilísticos, originais. E eu acho muito importante que seja valorizado, né? A 24 é uma produtora assim, meio que mainstream, é indie, mas muita gente conhece, né? Principalmente no meio cinéfilo, assim. Mas eu acho que é a direção que tem que ser, né? Boas histórias com muita estética, né? Porque é audiovisual, o visual conta muito. Eu odeio assistir um filme, pode ter a melhor história que for, gente, mas se o filme for feio, eu já, Nossa. sabe? Poxa, Já basta a vida, né? Já basta os escreve um roteiros, livro, então. assim. O roteiro é Ai, bom e não sabe fazer audiovisual, faz o livro. Não faz o filme, pensa assim. concordo. E esse filme tem uma trilha sonora
todas as músicas são cantadas por Anne Hathaway. Ela é uma excelente Muito bom. cantora, ela tem Ela uma faz voz tudo, incrível. ela Ela é faz muito... tudo. Gente, tem Anne Hathaway, é sucesso, assim, não tem como dizer assim, vai ter essa mulher que vai ser ruim. Ela, eu acho que uma coisa muito legal dela é que ela também, ela se bota em um lugar de aprender, tá desenvolvendo, melhorando cada dia que passa, né? Porque tem alguns artistas que chegaram lá e falam assim, tô ótimo, e não procura melhorar e desenvolver, fica naquela mesma coisa de sempre. Tantos atores aí que tem a mesma atuação de sempre, que parece que faz o mesmo filme a vida toda, sabe? Você olha assim, o filme é com fulano. Parece a mesma coisa do outro filme, sabe? A mesma coisa não muda. E ela tem essa coisa camaleão, essa diversidade. Tem Ela, ator assim que você vê que fala, ai, parece que tá interpretando ele mesmo sim, o em todos tempo os filmes. todo. Anne Hathaway não sinto Não isso. é Ela é isso. muito Não é diversa, isso. realmente. Gente, você vê Os Miseráveis, né? Que é um livro do. Tem um escritor francês, é o mesmo que escreveu O Corcunda de Notre Dame. Que o livro não tem nada a ver com o filme, tá? Com os desenhos que a gente assiste. Tudo, né? Victor Hugo, isso, né? Que é Os Miseráveis, que é um livro de Victor Hugo. E a Anne Hathaway, gente, a mulher. Gente, vocês têm que ver. Procura só umas fotos no Google mesmo, se não tiver tempo de assistir o filme que é muito longo. E vocês vão ver que coisa incrível. Ela canta, tem um filme que ela canta Queen, que é Somebody to Love. E aí ela sobe assim em cima da mesa e canta, assim. O Diário da Princesa, assim, tantos filmes dela. Interestelar também, foi ela que fez, não foi? Interestelar, assim. Eu sempre falo desse filme, não parece a mesma pessoa, parece que Não muda, parece, sabe? não parece. E ela tem isso, assim, eu acho muito incrível. Eu acho assim, tem Anne Hathaway, é sucesso. Concordo. E assim, as músicas desse filme foram escritas por Charlie XCX. É uma grande cantora. Cantora. Ah, são controvérsias, né? Eu gosto muito da voz dela, gosto da estética de autotune que ela utiliza. Mas ela é uma grande artista, vamos falar dessa forma, que eu acho que não tem como discordar. Eu não gostei da maioria das músicas, só que Hum, assim, como são músicas feitas para um filme, eu acho que a gente tem que julgar com base no filme também, porque vai que uma música daquelas toca em uma cena muito específica do filme que você vê, pô, faz sentido total, né? Eu gosto muito dessa convergência que tem entre mídias às vezes. Poxa, tem uma música, tem trilha sonora específica para o filme. sim. E aí você vai lá, ouve, às vezes tem uma expansão de livro também, tem filme É, que vai faz criando, assim, isso. universos, né, assim, possibilidades e tal, assim. Eu acho Eu incrível gosto. poder fazer isso, sabe? Eu acho que de todas, assim, de trilha sonora de filmes, vamos falar aqui agora. Vamos. Pra mim, o melhor é o Guarda-Costas, com a Whitney Houston, sabe? Gente, Incrível, incrível. incrível. Acho que vence Icônico. todos, esmaga todos, sabe? Lá em casa, minha mãe, ela colocava quando eu era criança pra escutar. Ela dizia que tava grávida e coloca. Eu sou gêmeo, gente. Depois eu escutei contar essa história aqui também. E aí eu sempre gostei muito, assim. Eu lembro de quando eu assistia ao filme, sei lá, sabe, eu associava assim e tal. E aí às vezes fala assim, o Guarda-Costas, eu só lembro da música, às vezes eu não lembro da história direito, mas a trilha Titanic sonora. também. Celine Dion. Celine Dion é a Ai, eu musa, amo, né, eu gosto das trilhas muito. E ela tá sonoras. voltando. Ela tem um problema de saúde, Sim. gente, que ela ficou tipo assim. E ela não pôde, ela ficou acamada, que o problema de saúde dela quebrava, os ossos ficavam muito tipo vidro, né? E ela ficou quase perdeu a voz. E ela conseguiu se Acho que uma curar, questão de assim. rigidez, né, que ela Rigidez, tinha. isso assim, tal. E ela conseguiu, tava desencanada, falaram que ela ia morrer, assim, tanto que começou a fazer até algumas homenagens pra ela, alguns eventos, e agora ela voltou, assim, sabe, tá anunciando um retorno pra ela. Inclusive, estavam querendo que fosse ela, todo mundo no Rio no ano que vem. Você acha que o Brasil tem público pra Celine Dion? Nossa, que pergunta boa. Eu super iria num show de Celine Dion, mas não sei se ela lotaria Copacabana, não. Com Assim, ela tem certeza. hit suficiente pra fazer um show desse porte. Mas não sei. Acho que seria tão revolucionário quanto Madonna, assim. Eu acho que até por causa da idade, né? Shakira, tudo bem, tem Sim. 49 anos, mas Celine Dion é mais velha. Eu acho que Ela é mais nova Madonna... que Madonna, tá? Madonna é É, mais Celine Dion é mais velha, nova, né? Celine deve ter seus 58 agora, 60. Fontes, por favor, produção, verifica aí pra gente, né? Mas ela é bem mais nova que a Madonna, inclusive. E a Celine Dion tem uma questão, que talvez no Brasil, mas a América Latina, né? Eu acho que ela nunca teve, assim, em algum país específico da América Latina. Então, talvez, tipo, como é gratuito também, um grande fluxo de latinos vindo pra cá e vindo, assim, movimentando a economia. Mas Celine Dion é incrível, gente. Ela, né, eu acho que é uma das poucas divas pop, assim, da época de ouro da música, que ainda tá viva, né? Ela e a Mariah Carey. Sim, Mariah também. Eu falo diva pop de questão de técnica vocal, de potência, não de performance, porque essas cantoras, elas têm uma questão que elas são intérpretes, que existe uma diferença, assim, que elas não são, tipo, que vão ficar lá dançando, fazendo, sabe, muitas coisas. Elas só têm a voz dela, É, você e é vai no show isso. dela pra E ouvir ela vai ela entregar a voz cantando. dela, então ela vai Exato. fazer as coisas mais assim, sabe? Incríveis pra você cantar, né? E assim é incrível, Celine Dion. Bora Ela é cantar Celine Dion, bora maravilhosa. cantar Celine Dion. Ai, Bora. tá, tá. Bora não. Como é, vai. Vai, Meu vai. amor.
pouquinho pra mim. Bora, mas o início, como é. É assim, ó. Every night in my dream, I see you, I feel you. Eu vou começar a chorar. É isso, o Celine Dion é muito incrível, o Celine Dion é muito bom, gente. E assim, calma com a Celine Dion, porque tá louco. Tá louco dela. Maravilhosa, maravilhosa. Eu quero um show de Celine Dion em Copacabana agora. Você quer? Eu quero. Eu iria também, sabia? Eu iria. Eu iria, eu Se iria. bem que eu descobri algo, gente, que o show Todo Mundo no Rio existe um camarote enorme Enorme, para as enorme. pessoas. E então, se você vai de graça, você vai ficar bem assim longe, sabe? O pessoal tava falando, tem um show grátis porque camarote. Vou Só, fazer camarote pra cima, assim. Capitalismo, né, gente? só Nada contra voltando o capitalismo. rapidinho, nessa questão do Todo Mundo do Rio. Você falou do México, eu lembrei que Shakira fez um show gratuito no México, pouco antes do Todo Mundo no Rio. Eu queria entender que equipe é essa, gente. Porque assim, aí a pessoa fez um show gratuito no México, a galera foi lá, então assim, todo mundo no Rio. Não é exatamente todo mundo no Rio, porque a galera já viu no México. Eu acho que a questão do Todo Mundo no Rio também é essa, assim, pensando comercialmente. O artista não faz show nenhum nas redondezas e aí traz a América Latina inteira. Não sei se quem acordou isso, mas o pessoal de Todo Mundo no Rio devia ter visto isso também. Essa questão aí, né? Nossa, eu tenho pra mim que Pedro gostaria que outra mulher se apresentasse no Todo Mundo do Rio desse ano, enquanto cantora. Quem é que você queria, Pedro? Abre o coração pra gente aí. Gente, eu não sou fã exatamente de Beyoncé, mas eu queria Beyoncé, Aí, tá? tá vendo? Eu percebi, desde que começou esse programa aqui, ele tem fortes críticas da Shakira. A Shakira que não teve vez com o Pedro. Olha, Shakira, eu tô aqui te defendendo, tá? Eu mereço. Eu defendo Shakira também, porque ela tem. Não é fácil você ter um hit, pelo menos, nas 4 décadas aí. Sim. Anos 90, 2000, 2010, 2020. Não é fácil, entendeu? Mas assim, escolhas da equipe dela e da equipe de Todo Mundo no Rio, eu acho que cabem muitas críticas. Podia ter sido um show ainda maior. Nossa, falando de show e falando de críticas. Menino, que história é essa de Crepúsculo voltando pro cinema depois de tanto tempo? O que é que você acha, Pedro? Eu acho incrível porque dá oportunidade dos fãs irem, né, ver. Teve com Harry Potter também, não lembro se é a saga toda, mas alguns filmes teve essa reexibição. Eu fui assistir o primeiro e o segundo já, aí falando também de decisão comercial. Teve o primeiro filme em março, o segundo agora em abril, e aí o terceiro só em junho, era pra ser um por mês. Março, abril, maio, junho, julho e agosto, né? São 5 filmes. E assim, se eles dissessem, não, o segundo filme ainda tá em cartaz, pra ganhar mais dinheiro até junho. Mas não, nessa de cartaz. Não entendo por que não veio em maio, assim. Eu achava que o segundo filme era o meu favorito da franquia, só que eu descobri que é um filme horrível, reassistindo. Mas o primeiro é muito bom, assim, tecnicamente, sabe? A história é aquela que todo mundo já conhece, é besta, não é tipo, vai revolucionar o mundo, o Crepúsculo vai revolucionar o mundo. Mas, gente, ele é tecnicamente muito bem feito, o primeiro filme. Eu não lembrava, é muito criativo jogo de câmera e aquele filtro azul que todo mundo detesta, mas eu acho uma escolha assim estilística mesmo, maravilhosa. E eu gosto dessa vibe de reexibição, né, de nostalgia. Claro que tem que ter espaço para as histórias originais também, né, porque a gente não pode viver de regurgitação. Ai, sim. Mas eu acho que tem espaço para tudo, eu acho maravilhoso esse Espaço. relançamento. E eu acho uma coisa tão vintage, né? Tá na moda a gente ser vintage. Aesthetic, tá tudo botando a moda, né? Escrever à mão, essas coisas mais antigas, assim, carros antigos também tá botando a moda. Eu acho muito legal, muito válido. Eu não sou o tipo de pessoa que assistia Crepúsculo. Eu lembro que eu ficava. Minha irmã assistia com meu pai, eu ficava, achava tão chato, sabe? Eu achava tão bobo um homem virando um lobo assim, um outro assim e tal. Eu ficava assim, eu não Você gosta acredito de nisso. fantasia no geral? Não gosto muito de Ah, então fantasia, tá sabe? explicado. Que aí eu Uma lembro que. fantasia, um Nossa! vampiro, uma sereia, Aí eu, nossa, eu chegava até assim, sempre passava, né? E era tipo assim, sábado, domingo, que a gente não saía. E aí passava aqueles filmes, assim, aí era sequência. Aí sentava ela e meu pai lá na sala assistindo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, meu Deus. Saía, ia fazer qualquer coisa, menos ficar na sala. Então, mas eu acho muito válido, sabe? Tem uma legião de fãs, assim, bem consolidadas e tal, um pessoal que gosta. E eu acho que isso também traz, assim, nas pessoas, desperta uma nostalgia de uma época que elas viveram, talvez que foi um momento muito feliz, da juventude, da infância. E tá assistindo um filme leva ela dessa memória, sabe? Resgata essa memória, esse momento. Eu acho super válido. Eu acho que cinema é muito conforto, assim, sabe? Sim, Você entra numa sala e você fica 2 horas ali imerso, né, naquele universo. Acontece muito comigo de eu sair do cinema, tipo, meu Deus, esse mundo real, agora eu tenho que voltar pra minha vida. é, Tem muito isso, sabe? eu Eu acho também. que é uma
uma válvula, às vezes, também de escape da rotina, né? Que a gente tem que é tão puxado, tão corrido. Ah, eu sou diferente de Pedro. Quando eu saio do cinema, eu não saio de vida real, que rotina. Eu saio achando que eu tô no filme. Aí eu falo assim, eu sou que nem um personagem, eu vou fazer tal coisa, assim, Eu sabe? absorvo a personalidade. Entendi, eu falo assim, será que vai acontecer isso comigo? Aí qualquer coisa mínima acontecendo, assim, ó, foi que nem no filme, vai ser que nem comigo, sabe? Assim, Filme o de desfecho. sequestro, eu fico Nossa, assim, eu tenho a cena, sabe? E eu sou muito ansioso, eu fico pensando muito no futuro, né? Eu fico imaginando as coisas assim, eu tenho emoções muito genuínas, sabe? Eu chorando, imaginando. Esse dia eu tava chorando, imaginando minha mãe morrendo. E eu falei, meu Deus, eu amo tanto minha mãe. Quando ela morrer, eu vou ficar tão triste, ela tava do lado. Aí eu comecei a chorar, e ela falou que foi, eu tô imaginando você morrendo. Aí ela falei com isso aí. E eu, tipo assim, eu vou fazer assim, ó, mãe, ô mãe, me perdoe, me perdoe. Sabe? Eu fiquei assim e tal. Aí ela falou assim, tô me vergonha na sua cara, isso aqui, mas assim, enfim, gente, eu gosto muito desses negócios que tira a gente dessa caixinha e pra pensar assim, eu acho tão legal. Então, mas vocês viram que parece que Crepúsculo vai ter o reboot? E a Kristen Stewart tá querendo dirigir o novo? Eu queria muito ver a visão dela. Eu fiquei queria muito muito. cansada também, pra falar a verdade. O que é que ela faria de diferente, assim? Eu tenho muito interesse. Tem o Sol da Meia-Noite, que é Crepúsculo pela visão do Edward, né? Parece que vai ter uma série animada, só que não tem notícias recentes sobre isso. Mas eu queria muito ver Kristen Stewart dirigindo. É isso aí, eu também quero ver quem é, viu? É, dirigindo aí coisas incríveis. É a É a Bella! Bella! Ah, é a Bela! É. Nossa, ela é muito legal. Que legal. Você Ela já assistiu o fazendo. filme dela sem ser esse? Já assisti já, mas eu não lembro agora. Mas eu devo ter Deixa eu ver, assistido. Spencer com a que tem Princesa Diana. Ah, não assisti esse daí não. Mas ela é ótima, ela é ótima. Não, mas ela é boa atriz, né? Eu sempre confundia ela muito com Hermione. Nada a ver, né? Mas na minha cabeça era a mesma pessoa. Depois descobri que não. Que é a Hermione de Harry Potter. Parece assim, pensando por um lado. Você não dá pra acha? confundir, Eu acho que só a mão da cor do cabelo. Não tem dá, nada a não ver. dá. Ai, gente, eu Bastidor achava. discorda, Eu não dá tava pra parecido confundir. com ela e tal, assim. Mas eu acho ela uma boa atriz e tal. Não lembro dos filmes que ela fez e tal. Mas eu gosto muito mais da Hermione, gente. Também não gosto de Harry Potter tanto assim, Eu mas não eu acho. gosto, desculpa pra quem gosta. Ah, mas eu acho Harry Potter mais aceitável que Crepúsculo, Isso, sabe? por quê? Mas é mais realista e tal, assim. Mais realista. Eu consigo, Harry ó, Potter eu mais consigo, realista. eu consigo imaginar vários espíritos rondando aqui, mas eu não consigo Vampiro. imaginar um vampiro, ó, sabe? Pra querer ver se alguém me morder e tal, assim. É tão absurdo Nossa, quanto. mas tem um Crepúsculo que eu acho muito absurdo, que é quando ela vai ficar com o Edward e ela engravida em questão de horas, assim, tal, e a menina nasce e depois casa com o lobo. Gente, que coisa mais Híbrido, absurda. bebê híbrido. Que híbrido o quê, gente? Cara Aí, real, vida verdade. real, não. Harry Potter tem mais verdade, assim, Harry Potter tem magia. mais verdade, tá, Tem galera? mais veracidade. Segundo Gabriel, Eu Harry acredito, Potter eu é mais acredito, verossímil do que Crepúsculo. Gente, queimaram as bruxas em Salem, várias coisas e tal, assim. Gente, eu conheci um bruxo, conheci não, né? Mas assim, eu tava em um lugar, no apartamento de um colega que a gente foi, e do lado morava um bruxo. E a gente ficou muito curioso pra saber como era, né? A gente pediu pra entrar lá, que esse bruxo, ele aluga o quarto pra pessoas, assim, universitárias e tal, assim. Aí tem 4 quartos na casa do bruxo, que aí ele aluga e tal, assim, por um preço muito exorbitante, assim, sabe? E a gente falou assim, ah, bora lá pra poder ver quanto é, conhecer. Mentira, a gente só queria entrar na casa pra poder ver como era a casa e tal, assim, conhecer. Gente, coisa assim, loucura, loucura. Tinha um espelho que era, dizia que era encantado, mas você não se via normal no espelho. O espelho era meio verde, assim, sabe? Via assim. Tinha um monte E é de. como? A cor era diferente, verde assim, você via diferente, umas cores Você não diferentes via, assim, tal. Você se via diferente, era uma coisa estranha assim, sabe? E a casa tinha um monte de gnomo assim, elfo, sabe? Umas coisas estranhas. Tinha uma vassoura assim. Ele lá disse que voava naquela vassoura. Eu não conseguia acreditar, sabe? Aí no final da casa tinha uma banheira assim, sabe? Aí ele falou assim que não podia entrar naquele banheiro porque era onde ele fazia os rituais dele, as coisas dele e tal, tudo bem. E a casa cheia de coisa assim louca, né? E aí ele falando uma coisa que até Deus duvida. Diz ele lá que ele levitava. E eu fiquei tipo assim, eu não ia levitar. Eu tipo assim, que é isso? E eu fiquei tipo assim, levitar, meditar. Aí ele, não, levitar. Eu, levitar, o que é isso? Ele levitar de flutuar. Eu, é mesmo? Ele falou assim, é mesmo. Dizendo que ele levitava lá e tal, assim, as coisas dele. Que era uma coisa muito fechada, assim, sabe? Mas eu tenho fotos aqui que eu tirei escondido. Ele tinha um gato Você tem e um foto do espelho? cachorro. Devo ter. Vou te mostrar. A Quer casa ver? era roxa, tinha quadros também, né? O gato era um gato preto, assim, peludão, se chamava Mortífera. Eu achei muito clichê, porque na casa de um bruxo que o número do gato é Mortífera, isso é muito previsível, né? É muito previsível, assim. E tinha um cachorro bulldog. Gente, quando eu cheguei naquela casa, o cachorro ficou em cima de mim latindo, com os olhos assim, oh, e eu tomei um susto. Ele é assim mesmo e tal. O cachorro dizendo assim, vai embora, sabe? E eu continuei ali naquele lugar.
sabe? Mas assim, eu não tenho medo, né? Eu gosto dessas coisas assim diferentes e tal. Crônica de Gabriel. Mas aí se pensar, sabe? Então, eu acredito mais em Harry Potter do que em Crepúsculo. Porque esse bruxo diz que levita. E aí eu acredito em uma pessoa, mas eu nunca vi um lobo, um lobisomem na minha frente. Então, eu vou acreditar mais em Harry Potter, né? E o vampiro, você já viu o vampiro? Vampiro, só e vai de sangalo. Vou te chupar. Chupar gostosinho, gente. Ai, que é tudo. Foi não? Gente, Ela dançou ah, assim. não sei se você me processa a gente, Eu processava. esse bruxo A aí. católica. Ah, não, não citei nomes, nem falei o endereço. Se eu falasse o endereço e aonde fosse, aí é processo, né? Tá certo, tá certo. Aí nem mostrei as fotos, que é bem comprometedora. Mas depois eu Mas você vai me mostrar Vou e eu mostrar vou sim, mostrar gente. tudo. Vai mostrar aí? vai vazar tudo. Mas eu vou contar a parte que vocês falam mal de Harry Potter, sabe? Poxa, Inaceitável. Eu não aceito. É, pode falar. você Pode gosta de falar. Harry Potter? É lógico que eu gosto de Harry Potter. Mas você concorda que não é verossímil? Ai, gente, é filme de ficção, fantasia. É ótimo Não, que não é Mas você quer falar de verossímil. Crepúsculo? É isso, né? Minha subjetividade, que acusa as minhas vivências. Eu acredito mais em Harry Potter do que Crepúsculo. A gente Eu acho pode muito discutir muito mais sobre questão de verossimilhança com os filmes do Velozes e Furiosos. Esses filmes aí de ação. É, porque a tudo bem, proposta, não é verossímil né? e não é fantasia, tá Isso, bom? quando é fantasia, eu acho que tem. Tem As licença vaias. Isso poética. poético pra marido Entendeu? me deu pé na jaca. Então não fale não. Não, não, aqui a gente não fala mal, não. A gente só traz opiniões, né, gente? Mas pode falar mal da escritora de Harry Potter. Ah, tá? pode Eu falar, não sei. Largo doce. Ela merece ser cacetada. Assim, Merece no sentido mesmo. moral, né? Vamos Fica separar a obra do autor, Vamos. mas vamos Você a acha sobre isso? O autora. que vocês acham sobre isso de separar o Bruno Doutor, gente? Ah, eu acho super válido. É que nem mesmo os evangélicos, às vezes, tem o Quebra Lucas, né, gente? Vocês conhecem. É um cantor muito famoso. E aí ele gravou uma música com Caetano Veloso e ele tem opiniões que divergem da maioria dos evangélicos. E aí algumas igrejas começaram a proibir de cantar as músicas do Kleber Lucas porque ele agora é de esquerda. Só que, tipo assim, as músicas dele continuam sendo músicas de louvor e adoração, sabe? O Kleber Lucas é uma pessoa. Se você não concorda, eu acho que você pode cantar a música dele e não concordar com a opinião dele. Eu acho que dá pra separar as coisas, sabe? É, Então, eu penso muito nisso, mas tem pessoas que não pensam nisso. Pra ele. É, pra alguns assim não, né? Mas outra coisa, tipo assim, tem artistas que eu acho ridículos, assim, que, tipo assim, pessoas bem, né? Mas tem um trabalho tão legal, então eu consumo. Eu acho que dá pra separar, porque, por exemplo, eu sou muito fã de Lady Gaga. Se ela fizesse alguma merda, eu ia parar de ouvir as músicas que significam tanto pra mim que, em algum momento de devaneio da cabeça dela, se ela fizer alguma coisa de errado, ela foi ali certeira. Eu acho que a obra pra gente, a gente dá o significado, né? A arte é muito sobre isso, Sim. na minha opinião. Então, eu acho que dá pra separar até certo ponto, sim. É claro que eu me sentiria mal de consumir, por exemplo, ficar comprando as 500 edições que deve ter de livros da J.K. Rowling, né? Pô, dá dinheiro pra ela, financiar ela, mas eu entendo sim quem não consegue se desvincular da obra. Vamos financiar. Em casos assim específicos. É uma opção. É isso que eu ia falar. Em casos específicos, assim como dessa escritora, gente, não dá dinheiro, não. Tipo assim, sabe? Existem muitas ferramentas aí que você pode consumir, sabe? Vai na Shopee. Vai na Shopee, gente. Compra o livro da Shopee que você, ela nem vai receber o, Dica. sabe? Das lojas chinesas e tal, assim. Porque é isso, né? Mas é isso. Mas dá pra separar, eu acho. Eu também que dá pra acho, eu separar. também acho. E eu acho que dá pra gente falar também de alguns lançamentos recentes de música que tiveram. Sempre tem, né? Toda sexta-feira tem coisa nova, tem gente relevante lançando coisas. Mas eu acho que a gente pode falar de Bring Your Love, de Madonna e Sabrina Carpenter. Foi um encontro aí de gerações, né? A música, assim, eu entendo que é uma indireta para as gravadoras. Tem um trecho da música que Sabrina Carpenter fala: a sua visão de mim é It's a Killer of Joy. Eu acho que dá pra traduzir assim, sei lá. É um saco, você me poda. Basicamente isso. E, sabe, Madonna fica o tempo todo indagando ela, o que você tem a dizer sobre isso e tal, dentro da música, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, meio mãe e filha, que estão na indústria, se ajudando. Eu acho que é uma música muito legal. Nada revolucionário, é house, parece um pouco Vogue e tal, mas eu acho que arte também é o contexto, né? E o contexto de Madonna e Sabrina Carpenter se encontrando. Inclusive, assim, eu acho que foi uma escolha boa, porque Sabrina Carpenter é a artista mais próxima, eu acho, que tem, assim, de Madonna hoje em dia na geração atual. O que pra mim é um pouco preocupante, né? Porque Madonna era muito mais revolucionária e disruptiva.
Mas é o que a gente tem, então vamos aproveitar, né? Madonna, gente, eu poderia ficar o dia todo falando bem de Madonna, apesar de ser fã de Lady Gaga, mas eu reconheço a importância social que ela tem. Ela defendia a comunidade LGBT numa época que não era legal, que não era. Uau, que legal aqui defender a comunidade e pode me trazer pink money. Não, era muito difícil nos anos 80 você falar sobre a comunidade LGBT. Ela também defendeu muito na época da AIDS, né, do surto, dos maiores casos, né? E a própria questão das mulheres mesmo, né? Ter essa protagonismo, né? A liberdade sexual, que naquela época também não era assim, aceitável, né? E ela foi excomungada, acho que foi 2 vezes, ou foram 3 vezes. Acho que é por aí mesmo. Mas isso, né? Pelas Com opiniões certeza dela ela e foi tal. excomungada. Ela fez um A vídeo. gente tem aqui uma fã. Cida, Madonna foi excomungada quantas vezes? Você sabe? Três, Três três vezes. vezes, Muito né? obrigado. É isso mesmo. Eu sei que uma das vezes foi com o clipe de Living. Ai, como é o nome daquela música? Like a prayer? Like a Pray, que ela queima a cruz, né? Jesus, assim, um homem negro também, ela beija Jesus, né? Tem isso e tal, assim, a Igreja Católica excomungou ela. As outras 2 vezes eu não lembro qual foram. Eu não sei, na verdade. Revolucionária, assim, sabe? E aí, hoje em dia, Luísa Sonza faz um clipe sentada no colo do diabo, em 2026, quando Madonna estava queimando cruzes na década de 80. Vamos pegar mais contexto social. Tem tanta coisa para falar. Eu acho que é batido, sabe? Tem gente que faz referência por fazer referência, mas eu acho que a arte tem um papel social também, sabe? Sim. Não é só estética, não é só dançar, não é só ouvir a música. Mas Tem um assim significado também, por a trás. arte ela é um reflexo da sociedade que a gente está vivendo, né? E Uhum. quando a gente olha para a sociedade atual, é uma sociedade, em sua maioria, emburrecida. É uma galera que, assim, preguiçosa, sem tempo de concentração, sem tempo, sabe, sem curiosidade, assim, as coisas acontecendo e ninguém tem um estímulo pra nada. Tipo assim, vai lá no Twitter e escreve umas 5 6 palavras e acha que tá mudando o mundo. E assim vai, sabe? A geração da Madonna é uma geração com mais estímulos a pensar, né, a questionar. É uma galera que tava realmente disposta a quebrar padrões, conceitos, e se impor e tal. Nossa geração tá muito fraquinha, E nossa não geração tá tinha essa fazendo vida nada. dupla que a gente tem hoje em dia, né? A Não gente tem tem nossa vida digital e a gente tem nossa vida real, assim, pessoal, pode, assim, ativa, física, é né? física. Então, ela só tinha vida física, então ela tinha que fazer coisas de verdade no mundo físico para mudar as coisas, entendeu? Então, acho que a gente tem que sim olhar para o passado para se inspirar. Eu acho Sim. que a história como um todo é muito importante, né? E não precisa ir muito atrás. Não, Tem tanta gente revolucionária aí, muito, muito mesmo, perto da assim. gente. É só olhar pro lado também, né? Tem Uhum. aquelas pessoas revolucionárias que a gente não dá muito valor, mas que, tipo assim, sabe? Você já parou pra pensar, assim, o nome das ruas, gente, das nossas cidades. Quem são essas pessoas? Às vezes ninguém nem para pra pensar, né? Tipo, Joana Angélica. Quem foi Joana Angélica, sabe? Tem uma, sei lá, Avenida Gal Costa, que é aqui pertinho. Quem foi Gal Costa? Gente, quem não sabe quem é Gal Costa? Uhum. Então, tipo assim, são coisas simples que você pode pegar o celular, dar um Google, sabe? E ir procurando, assim, informações, assim. E procurar, assim, não se contentar e ter olhos mais atentos mesmo pro que tá acontecendo na vida real. Porque às vezes acontecem coisinhas, assim, pra tirar nossas distrações insignificantes. Mas, tipo, um exemplo. Um debate da escala 6 por 1 que Uhum. tá tendo na sociedade e tal. Foi um debate que ficou tipo uma semana, depois todo mundo comentando e já tá caindo, ninguém mais tá falando sobre isso e tal lá. E o pau torando, sabe? E o couro tá comendo e tal. E ninguém mais falando sobre o que realmente importa. Aí tá falando sobre não sei o que lá da Virgínia. E sobre não sei o que lá de não sei quem, sabe? Enquanto os assuntos que realmente importam, você não tá ligando. Você tá aqui no TikTok, você tá na internet e tem pessoas que estão decidindo por você e pessoas que às vezes não tá pensando em você, mas tá decidindo por você. E ainda essas questões, sabe? Tanto em debates que tá tendo muito forte na sociedade e que a gente não tá, a maioria nem aí, passando despercebido, ai que legal e tal. E a vida vai acontecendo. Então, olha, bora despertar, bora despertar. Você falou de Gal Costa, eu só queria falar também que Marina Sena é, por exemplo, né, um artista que se inspira em Gal Costa. Então tem gente que vai ouvir Gal Costa por causa de Marina Sena às vezes. Eu gonguei Luísa Sonza um pouco agora, mas ela também de se inspirar em Rita Lee. E Oh, eu meu tenho Deus. certeza que Ela tem que se esforçar mais. por isso que eu falei, de se inspirar. E eu tenho certeza que tem gente dentro do fandom dela que foi ouvir Rita Sim, Lee por porque causa dela a dela. referência. Então, né, tem seu papel também aí. Então é isso, gente. Gente,
Eu amo isso, a gente já falou sobre tudo, teve propaganda, teve entretenimento, teve notícias e está acabando mais um episódio de Isso Não É um Rádio. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Se inscreve no canal, clica, compartilha, comenta, tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de ser um convidado fixo a partir de agora. Muito obrigado mesmo por me receber, amigo. Todo o pessoal que está aqui também, atrás das câmeras. Muito obrigada, estou muito feliz e vamos falar sobre mais coisas nos próximos Sobre episódios. muitas coisas. Aqui somos mais que irmãos, somos best friends forever. O Isso Não É um Rádio é um espaço de expressão e conexão da universidade e também uma vitrine de conteúdos e projetos incríveis. Então, se você tem um projeto ou um conteúdo relevante, cola com a gente, bora fazer uma collab?